Bom dia a todos, para ficar aqui gravado no vídeo que eu disse bom dia, que não sou uma pessoa mal educada. É um prazer estar convosco. Como vos disse, isto é uma iniciativa aberta, organizada pela NBI com a BZK, com o intuito de conseguir partilhar boa informação sobre as oportunidades que existem de projetos e financiamentos e consórcios e toda esta movida e agitação que está agora a acontecer. A nossa intenção é mesmo que poder ajudar a estruturar ideias, a estruturar a componente de planeamento, para que as pessoas também se conheçam umas às outras e percebamos conjuntamente quais é que são as melhores opções ou quais é que podem ser as boas opções, porque ninguém, nem a maior empresa do mundo tem a oportunidade para ir a todas, é mesmo assim, são muitas coisas que estão aqui em cima da mesa. Portanto, o meu objetivo, assim como o da Sofia e das nossas equipas, é precisamente este, dar-vos informação estruturada que possam também fazer aqui, colocar as vossas questões. Portanto, isto são sessões informais também, de modo a que todos possam participar. A gravação depois será disponibilizada através de e-mail, através do nosso canal WhatsApp. Quem estiver interessado pode pedir para aderir ao nosso canal WhatsApp e nós vamos dar toda essa informação de maneira prática. E agora, sem mais longas, porque a ideia é mesmo serem sessões curtas de 45 minutos, não queremos mesmo alongar demasiado, queremos que seja uma coisa eficiente. Vou passar à Sofia Rodrigues, da BZK, para assumir aqui o controle da apresentação e poder partilhar convosco então o que é que está a acontecer. Obrigado, Sofia, e obrigado à BZK por alinhar com a NB nesta iniciativa e vamos a isso. E bom dia a todos. Olá, muito bom dia. Meu nome é Sofia Rodrigues. Antes de mais, muito obrigada à NBI por este desafio. De facto, o objetivo é, e com estas sessões, nós hoje não vamos falar de tudo, vamos tentar concentrar naquilo que está mais imediato. Há muita informação e do lado da BZK, e creio que da NBI a atitude é precisamente a mesma, nós queremos é que os nossos parceiros, os nossos clientes tenham acesso ao que existe, para que possam de forma informada, o mais informada possível, ir tomando as devidas decisões. Portanto, vamos tentar estruturar esta informação. Nós fizemos uma breve apresentação que eu acho que vos vai ajudar. Para além da gravação, podemos também partilhar a própria apresentação, não há problema nenhum. E estaremos sempre disponíveis para dúvidas que surjam. Ainda hoje podemos, no final da sessão, também trocar algumas impressões. Se houver alguma questão a que eu não saiba responder, também comprometo-me depois a fazer chegar essa informação à entidade, à pessoa em causa ou ao grupo todo, dependendo do tipo de informação de que se trate. Eu vou então partilhar aqui a nossa apresentação. Eu creio que já estarão... a ver. E eu vou precisamente começar por tentar localizar-nos em termos dos programas que já estão a correr e o que está previsto. Nós somos todos os dias bombardeados com muitíssima informação. O PRR, agora já se está a começar a falar do próximo quadro plurianual, mas ainda há avisos abertos e hoje vamos falar de alguns ainda no âmbito do quadro comunitário que está a terminar. E, portanto, em termos de calendário e para nos orientarmos, nós estamos, de facto, aqui no dezembro de 2021, ainda com o Portugal 2020 e o PDR 2020 a decorrer, e temos ainda avisos do PDR abertos, e ainda estão previstos alguns avisos do PDR. Estas atividades que estão agora ainda em aviso terão que estar terminadas, os projetos terão que estar executados em junho de 23, poderá ir eventualmente até ao final de 2023, mas o calendário será mais ou menos este. Em relação ao PRR, também já temos aviso a decorrer, e hoje também vamos falar de 2 deles, e o PRR deverá estar executado até 2026. Paralelamente, teremos, e vamos ter aqui alguma sobreposição de ajudas, o próximo quadro comunitário, cuja consulta pública já terminou. Prevemos que os primeiros avisos abram algures no segundo semestre de 2022. As últimas indicações indicam alguma derrapagem, portanto eu até acredito que seja no último trimestre de 2022 e, portanto, esses avisos serão
já o novo Portugal, será o Portugal 2030 e o PDR 2030. Não sabemos se a nomenclatura será esta, mas será globalmente o que está previsto. Em relação a este próximo quadro comunitário, a execução, os últimos avisos vão estar fechados em 2027, o que significa um final de execução até 2029. Ora, isto significa que temos basicamente quase uma década pela frente, com muitos incentivos, é verdade, mas nem todos, e isto também tem sido discutido, nem todos se dirigem às empresas ou outros tipos de entidades que poderão concorrer. Sobretudo no PRR ainda há muito apoio público aqui envolvido, embora haja também oportunidades para entidades privadas ou entidades sem fins lucrativos. Para além disso, temos ainda os programas comunitários, que é todo um outro oceano, nós hoje não vamos falar disto, mas é só para terem uma ideia do conjunto, não é infindável, mas quase, de incentivos que existem a nível comunitário. Em termos de programas comunitários, fica só esta nota e nós depois poderemos agendar uma sessão só para falar deste tipo de programas, tendem a ser programas mais orientados para a investigação e, na generalidade dos casos, pressupõem consórcios internacionais. Portanto, esta é a grande diferença face aos fundos nacionais. Voltando então ao Programa Nacional e ao que está neste momento aberto no âmbito do PDF 2020, estão abertos estes 6 avisos, sendo que nós nos vamos concentrar nos investimentos na exploração agrícola, cujo aviso está aberto até 3 de fevereiro, e nos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas. De qualquer forma, e nós vamos partilhar esta apresentação, caso queiram ter mais informação sobre qualquer um dos outros avisos, nomeadamente na área da florestação ou dos recursos cinegéticos, estejam à vontade, enviam-nos uma mensagem, ou pelo WhatsApp também mandam essa mensagem, e nós podemos fazer chegar informação mais detalhada destes outros avisos. Optámos por estes dois porque são os mais transversais e que, à partida, terão mais interesse para mais empresas que estarão aqui na sessão. Ainda estão previstos, embora em alguns casos condicionados, avisos no âmbito do PDR 2020 e que deverão abrir entre o final deste ano e o início do próximo, nomeadamente os investimentos na exploração agrícola destinados a jovens agricultores, que aliás, isto já está atrasado, já deveria ter aberto, tem vindo sucessivamente a adiar. Eu hoje ainda não fui consultar o PDF, devo dizer, portanto, até é possível que eventualmente tenha aberto, hoje ainda não fui consultar. Temos ainda a decorrer um conjunto de avisos, que estes são geridos a nível local, a nível das GALs ou das CIMs, e são avisos que vão abrindo e fechando, são tipicamente investimentos mais pequenos nas explorações agrícolas. Houve uns específicos para o setor vinícola, para equipamentos para armazenagem de vinho. Há vários avisos para pequenos investimentos na exploração agrícola, neste caso, e caso haja algum interesse, teremos que confirmar se a freguesia onde está localizada a exploração está abrangida ou não por estes avisos e se o aviso ainda está aberto ou já fechou. Vamos então começar pelo investimento na exploração agrícola, cujo aviso está aberto até 3 de fevereiro, portanto, de facto, não temos muito tempo. Provavelmente conhecem já este tipo de aviso, eu vou só dar assim uma ideia geral. O custo total elegível varia entre os 25.000 e os 500.000 euros. Como é normal no PDR, terão que ser apresentados 1 ou 3 orçamentos, dependendo do montante em causa. Só são elegíveis as despesas que são apresentadas, que são feitas após a submissão da candidatura, embora neste caso há algumas exceções, nomeadamente em termos de estudos de viabilidade, que poderão ser integrados nestes projetos. Em termos de despesas elegíveis, temos também o que é habitual nestes avisos: preparação de terrenos, edifícios, adaptação de instalações, plantações que têm que ser plurianuais, como certamente sabem, pastagens permanentes, sistemas de rega, máquinas e equipamentos, e depois tudo o que tem a ver com eficiência energética, propriedade industrial, softwares que sejam necessários para a exploração, etc. Em relação à VGO, o que eu estava a dizer, o que nós habitualmente fazemos
quando surge interesse de um cliente e estamos a despistar se há de facto, para além do enquadramento, nós fazemos sempre este cálculo da VGO. Por um lado, para ver, porque o projeto, a candidatura pode ser elegível, mas não conseguirmos pontuar o suficiente para termos uma candidatura com boas probabilidades de ser aprovada. Portanto, fazemos sempre esta avaliação em conjunto com o cliente. E no caso por vezes há possibilidade, por exemplo, no caso de ainda não estar associado a uma organização de produtores, por vezes há a possibilidade de aumentar este mérito do projeto e assim conseguir valorizar mais a candidatura. Portanto, em relação a isto, há aqui um conjunto de critérios que são considerados para o cálculo do mérito, e é sempre avaliado projeto a projeto em que ponto é que estamos e qual é o máximo que conseguimos, até onde é que conseguimos ir, e depois avaliamos se de facto faz sentido e se a entidade quer avançar ou não com a candidatura. Em relação ao investimento da transformação e comercialização de produtos agrícolas, estamos a falar de primeira transformação. Isto é também PDF, portanto não há grande diferença em relação à forma como todo o processo é desenvolvido. Variam os montantes. Aqui estamos a falar de investimentos que vão dos 200 mil aos 4 milhões, a não ser que seja dentro da exploração agrícola e maioritariamente com matéria-prima proveniente dessa mesma exploração. A razão por começar nestes 200 mil é precisamente porque existem aqueles pequenos investimentos na exploração agrícola, os tais que são geridos a nível local e que cobrem os investimentos mais pequeninos. Mais uma vez, teremos que apresentar 1 ou 3 orçamentos e também as despesas, na generalidade dos casos, só poderão ser feitas após a apresentação da candidatura. Em relação aos CAIs elegíveis, nós colocamos aqui os CAIs elegíveis porque nem toda a primeira transformação cai no PDF. Por exemplo, a fabricação de cerveja não é considerado PDR, mas o vinho já é e a cidra já é. Há aqui algumas nuances e, portanto, quando se trata de primeira transformação, teremos sempre que confirmar se cai ou não no âmbito do PDR. As despesas elegíveis não são muito distintas daquelas que nós já tínhamos visto para o investimento em exploração agrícola, naturalmente que tem a ver com a produção propriamente, aqui não está contemplada, porque aqui estamos a falar de uma atividade industrial, mas, portanto, genericamente, quer todos os equipamentos necessários para a transformação, quer a adaptação, as obras necessárias ou a construção de edifícios são elegíveis para estes projetos. Mais uma vez, temos critérios de elegibilidade, que são um bocadinho diferentes daqueles que tínhamos na exploração agrícola, mas o princípio é exatamente o mesmo. Vamos vendo critério a critério em que ponto é que a entidade está e o que é que poderemos eventualmente majorar em termos de candidatura. Já passando para aquilo, portanto, isto estávamos a falar ainda do PDF, do que está agora a terminar, agora vamos avançar para o que já está no âmbito do PRR. No âmbito do PRR, no que diz respeito ao setor agrícola, estamos a falar de projetos de ID. Portanto, já não de investimento produtivo, mas projetos essencialmente de investigação e desenvolvimento. Os moldes são bastante diferentes, quer em termos do tipo de entidade que vai concorrer, quer à natureza dos investimentos, o que é elegível, ou seja, há algumas diferenças significativas e eu vou falar um bocadinho sobre elas. Estamos a falar de projetos que irão de 50 mil a 1 milhão de euros e nas despesas elegíveis, aqui sim há uma diferença significativa, é que as despesas com o pessoal são elegíveis para este tipo de projetos. Tal como a generalidade dos projetos de ID, aqui as despesas, os salários das pessoas, da entidade que estão afetas ao desenvolvimento do novo produto são elegíveis para o projeto. A taxa de incentivo varia muito, porque varia com a natureza das atividades, se é investigação, se é investigação mais aplicada, há alguns investimentos produtivos que são também elegíveis, mas que têm também outro tipo de apoios.
ou seja, e depende das entidades beneficiárias. Já vamos falar um bocadinho das entidades, mas, portanto, aqui a taxa de incentivo, de facto, varia bastante. Dentro do mesmo projeto há vários tipos de incentivos e que, inclusivamente, será negociado depois em sede de análise de projeto. Há aqui uma diferença também importante, é que, ao contrário dos outros dois avisos do PDR, que já eram nossos conhecidos, e onde cada entidade concorre individualmente, aqui é necessário que seja um consórcio a concorrer a este projeto. E este consórcio tem que integrar um mínimo de 4 entidades, que abrange uma PME ligada ao setor, uma instituição de ensino superior ou tecnológico de investigação, uma confederação, associação do setor, e um centro de competências. Podem integrar mais do que um deste tipo de entidade, eventualmente outras que façam sentido para o projeto, mas pelo menos estas têm que fazer parte do consórcio. E temos, neste momento, 2 avisos abertos. O primeiro que vou falar é da Agricultura 4.0, onde estão abrangidas este tipo de investimentos, digamos assim, a nível da agricultura de precisão, iniciativas que apoiem e divulguem os Digital Innovation Hub existentes no setor agroalimentar, a adoção de novas tecnologias, a utilização, a exploração de dados, quer a nível da sua recolha, portanto aí estaremos a falar de sensores, quer depois no tratamento destes dados, e a nível de conhecimento, o programa de capacitação é Agricultura 4.0 e Literacia Digital. Dependendo do tipo, aliás, se olharem para este tipo de investimentos, dependendo do tipo de investimentos, poderemos ter maior ou menor participação de cada uma daquelas entidades do consórcio. A ideia é que a intervenção de cada uma das entidades seja complementar às restantes. Quando estamos a falar, por exemplo, a nível do conhecimento e lançar programas de capacitação, aqui as associações empresariais, as fundações poderão ter um papel mais interessante e mais predominante do que noutros programas onde a PME ou a entidade do sistema científico e tecnológico poderão ter um papel mais ativo. Está ainda aberto um segundo aviso, que é dos territórios sustentáveis, e que está orientado para atividades como sistemas de produção mais sustentáveis, modos de produção integrado, produção biológica, agricultura de conservação, agroecologia, etc. A nível de práticas agrícolas, em termos de ecossistema, desenvolvimento e valorização dos serviços ecológicos, biodiversidade, apicultura, silvopastoriça, etc. A nível da pequena agricultura e agricultura familiar, formas de conservação e valorização deste tipo de recursos nos territórios e utilização de recursos genéticos endógenos, animais ou vegetais. Ou seja, e eu até diria que em relação se calhar até esta última atividade da NBI aqui poderá ser de facto determinante, há muitas oportunidades a este nível. O que teremos é que avaliar se cada uma das vossas entidades tem algum projeto previsto e que esteja nos vossos planos para desenvolver e onde eventualmente se possam integrar um consórcio que traga valor a todas as entidades que fazem parte. Aqui tem os nossos contactos que nós vamos... Eu vou agora interromper a partilha, depois poderemos voltar aqui se tiverem alguma questão. Aliás, eu ia começar por perguntar, se calhar começo pelo Nuno, se há assim, alguma questão assim, mais genérica que queiram que eu esclareça um bocadinho melhor, e estou disponível para todas as perguntas que queiram fazer. Farei o possível por responder. Obrigado, Sofia. Eu acho que questões deve haver bastantes, né, porque são programas que ainda se revestem de alguma complexidade. Vamos agora então à ronda de questões que vocês queiram apresentar. Se quiserem, podemos voltar atrás nos slides para verem alguns dos programas em específico e analisar e fazer as vossas questões de um modo mais estruturado, mas agora é um pouco do vosso lado. Digam em que é que podemos esclarecer. A ideia destas sessões é mesmo esta, tentar prestar algum tipo de esclarecimento.
Nada de questões. Sofia, se calhar eu ia propor o seguinte, voltamos ao slide, voltamos à partilha e vamos avançando programa a programa, talvez isso também ajude os participantes a perceberem quais é que são as suas questões, e porque lá está, é muita informação. Eu reconheço que o grande problema disto é que é mesmo muita informação a ser debitada, e daí também termos organizado estas sessões precisamente nesse sentido. Ok? Então vamos lá. Relativamente ao primeiro programa que apresentámos aqui, do PDR, investimento à exploração agrícola. Ok, só voltar atrás. Voltar atrás. Portanto, vamos começar precisamente por aqueles que são mais conhecidos, porque eram os que já vinham do... Aliás, estes ainda não vinham, são do PDR 2020. E temos então 2 grandes programas neste momento com avisos abertos. Este que é para investimentos na exploração agrícola, e que abrange todo o setor agrícola, desde que estejamos a falar de culturas plurianuais, portanto, desde amendoeiras, macieiras, vinha, criação animal, ou seja, tudo está abrangido aqui. Não houve aqui grandes alterações, aliás, creio que não houve alteração significativa nenhuma em relação aos últimos avisos para investimentos na exploração agrícola. Aqui o essencial é que o aviso está aberto até 3 de fevereiro. Em relação eu não sei, em relação a este, se alguém quiser fazer alguma questão que eu possa ajudar. Algum ponto? Ok. Também podemos fazer ao contrário, vocês também dizerem-nos qual é que é a tipologia de problema ou de desafio que estão a enfrentar, e nós tentarmos perceber se dentro destes projetos ou dentro destas candidaturas possíveis que vos apresentámos, se há alguma que possa ser mais interessante para vós. Tudo muito caladinho. Nada, ninguém tem dúvidas. Ok, Sofia, se calhar vamos continuar, então só ver se na próxima... Continua então no seguinte, que são os investimentos de primeira transformação e comercialização de produtos agrícolas. Aqui a novidade é que o setor do vinho, que em alguns dos outros avisos não estava abrangido, neste está. Portanto, aqui investimentos que sejam feitos no setor do vinho são elegíveis no âmbito deste aviso. Aqui a chamada de atenção é que este aviso, já temos pouco tempo, ele termina no dia 7 de janeiro. Não sabemos se haverá alguma prorrogação de prazo. Como estamos no final do quadro comunitário, eu creio que será mais prudente assumirmos que não, e que o aviso irá mesmo fechar no dia 7. E em relação a estes, partilhando a apresentação, e como são programas já conhecidos da generalidade das entidades do setor, eu creio que aqui não haverá grandes dúvidas. Em relação ao PRR, aqui sim, de facto, aqui há mais novidades. Antes de mais, por aquele... eu ia dizer também, estes estão abertos até 28 de fevereiro. Aparentemente temos mais tempo, só que como há esta novidade em termos, quer do âmbito do projeto, quer da necessidade de estabelecimento de um consórcio, o nosso conselho é que entidades que eventualmente tenham projetos para desenvolvimento de novos produtos, de novas soluções que queiram apresentar no mercado, convém começar rapidamente a trabalhar nestes projetos para constituir o consórcio, planear as atividades que cada um dos elementos do consórcio irá desenvolver. Isto é fundamental neste tipo de projetos, é perceber-se qual é o papel, quais são as atividades concretas que cada uma das entidades vai ter no consórcio. E um dos conselhos nestes projetos em consórcio, isto vale tanto para os nacionais como para os comunitários, é que, além de se perceber bem a que problema é que vamos dar resposta, não haver redundância das várias intervenções. Ou seja, cada um dos elementos do consórcio tem um papel que é claro e que está perfeitamente identificado em projeto. E neste tipo de projetos, provavelmente, a melhor garantia é que o projeto é robusto e que tem boas hipóteses de vir a ser aprovado.
Em relação às taxas de incentivo, tal como eu disse, isto varia muito, dependendo da entidade e dependendo das atividades. Portanto, aqui neste caso, só mesmo tendo já um projeto, um primeiro desenho do projeto, é que poderemos ter uma ideia do tipo de apoio que tem, embora, como há sempre uma componente de investigação e os salários são apoiados, são tipicamente projetos interessantes do ponto de vista dos incentivos. Sim, até porque podem ter uma escala regional bastante relevante, que é um dos pontos bastante críticos. Assim, muitas vezes nós olhamos para este tipo de incentivos vamos sendo coisas muito pontuais à escala do negócio ou da propriedade ou de determinada empresa, e por vezes queixamos também que existem poucas oportunidades para trabalharmos em conjunto, em simbiose e desenvolver propostas mais ambiciosas. E é precisamente aqui neste PRR que nós achamos que estão algumas das oportunidades mais ambiciosas para ligarmos quer a componente da transição ecológica, da adaptação climática, dos novos produtos, também desta questão da digitalização. E um dos grandes desafios é percebermos que também que não há e isto é dos poucos projetos das poucas oportunidades que nós reconhecemos que vão não só abarcam a agricultura, como também a floresta. Normalmente as coisas estão muito segregadas. E aqui é que eu pedia mesmo a vossa atenção para esta tipologia de projetos, porque não é comum existirem oportunidades em que se possa meter quer o setor florestal, quer o setor agrícola a trabalhar em conjunto para entregar resultados que vão ser alinhados com aquilo que ao fim e ao cabo são os objetivos centrais do próprio PRR. Portanto, nesta tipologia de projeto, nomeadamente nesta call do PRR, é que se calhar nós sugeríamos alguma atenção redobrada do vosso lado, lá está, precisamente pela originalidade da call e porque realmente pode integrar muitas coisas que compõem o nosso território e estou a ver aqui alguns dos presentes em que temos áreas agrícolas e áreas florestais na mesma propriedade e andamos sempre a dividir as coisas aos bocadinhos, enquanto que aqui temos uma oportunidade de ser mais ambiciosos do ponto de vista territorial. Ok? Querem colocar alguma questão? Está tudo... Alguma dúvida que tenham até agora ou algum desafio? Nuno, boa tarde ou bom dia. Olá, amigo Dr. Roquete. Bom dia. Eu queria só dar nota de que estou a seguir com cuidado, embora com um ligeiro atraso por razões de agenda. Não vi aqui nada específico em relação a modos de produção biológicos, concreta e objetivamente. E nomeadamente percebo que aqui há uma quantidade de setores que têm a ver com PMEs, o que não é, obviamente, o caso do esporão. Mas em modos de produção biológica, eu também penso, por exemplo, naquilo que já fizemos, que foi ir apanhar aí uns cogumelos, não foi? Está na altura de irmos lá outra vez. Parece-me que cogumelos em modos de produção biológica, em ambiente natural, pode ser um projeto válido, mas volto a repetir, noto aqui uma urgência específica desse setor, nomeadamente, já agora no que diz respeito à vitivinicultura, porque a maior parte das produções dos produtores vitivinícolas nacionais não estão em modo de produção biológica, de tal maneira que o esporão é quase 20% do total de vinhas em modo de produção biológica do país. Estamos já completamente neste setor, já o Nuno conhece isso em detalhe, há pelo menos 7 ou 8 anos, e só falta o amial no Minho para integrarmos completamente as nossas vinhas em modo de produção biológica. Parece-me, não sei se terá sido, problema meu de não ter conseguido chegar a tempo ou coisa assim que o valha, mas noto aqui alguma ausência desse tema. Respondendo à questão do modo de produção biológico, no caso dos investimentos da exploração agrícola, um dos critérios precisamente para o cálculo do mérito do projeto é o modo de produção, ou seja, os projetos são de facto, está aqui,
do lado direito em baixo, modo de produção, ou seja, os projetos são de facto mais valorizados no caso de se tratar de modo de produção biológico. Isto para investimentos que são feitos na exploração agrícola. Pronto, muito obrigado, não tinha visto e parece-me que é uma componente positiva e que seria importante pôr em relevo, porque os mercados, mais mercados externos do que até aqui mercados internos, estão a acrescentar valor em termos específicos de mercado a tudo o que é modo de produção biológica. Sim, sim, e é um dos critérios precisamente para pontuar mais na candidatura, e é um dos critérios importantes para conseguirmos ter uma boa candidatura. Dos tais, portanto, no tal critério da avalia global do projeto, ao fazermos esta avaliação, uma das questões que é validada é precisamente esta, porque o facto de não responder a nenhum destes modos de produção que são mais valorizados pode pôr inclusivamente em causa a avalia global do projeto, e portanto é um dos pontos que temos sempre que ponderar. Sim, e aqui o que é interessante também no modo de produção biológico é que alguns dos grandes desafios que nós temos e conhecemos bem é a tipologia de operações, de máquinas e de alfaias que têm que ser utilizadas e que não são, algumas das coisas são bastante novas, e mesmo em termos de técnicas de gestão do solo e de recuperação de habitats e de ribeiras e todas essas questões, e aqui é uma boa oportunidade para colocar esse tipo de investimentos. Precisamente, e aqui nos investimentos na exploração agrícola, porque não precisam de ser novas explorações, aqui estão abrangidas todas as explorações e de qualquer dimensão, não só as PMEs, mas também as grandes empresas. Esse tipo, a conversão para modo de produção biológica é enquadrável neste tipo de candidaturas de investimentos na exploração agrícola. Também no PRR, a análise, a avaliação, o desenvolvimento de novas soluções na área da produção biológica é também enquadrável. Nós devemos encarar aqueles avisos do PRR como uma primeira fase, digamos assim. O objetivo é desenvolver, por isso é que está mais concentrado na investigação e no desenvolvimento, é desenvolver, testar novas soluções. O caminho natural será, depois de um daqueles projetos do PRR, pelo menos algumas das entidades que fazem parte dos consórcios, nomeadamente as empresas, virem eventualmente a ter apoios em avisos deste género, de investimentos na exploração agrícola, que permitam escalar as tais soluções que vão ser agora desenvolvidas e testadas no âmbito destes projetos de ID. O caminho natural e que se deseja é precisamente esta integração dos vários programas. É começar, e as empresas terem apoio para desenvolver estas novas soluções, e por isso é que os salários das equipas internas são também apoiados. No futuro, e depois de testadas e chegarmos à conclusão que são comercializáveis, depois eventualmente serem apoiados para a transformação, para a aquisição de novos equipamentos, transformações dos moldes de produção, alterações nas explorações, para que isto depois dê escala e chegue ao mercado de forma mais massificada, digamos assim. Uhum. Sofia Ferreira, FSC. Força, bom dia, Sofia. Só um segundo. Diga, doutor Foguete. Só mais uma observação dentro deste setor. Uma opção biológica exige uma capacidade financeira e uma resiliência muito pesada, porque demora tempo, não é? Muito difícil fazer qualquer coisa, pelo menos no setor da vitivinicultura, em menos de 2, 3 anos. Isto é, começar um projeto e ser certificado como modo de produção biológica, porque o processo de certificação também é um processo complexo. Será que isto também é extensível para os muito pequenos agricultores, das quais há umas dezenas de milhares de vitivinicultores em Portugal, que não são acesso até à sociedade, são pessoas individuais, são indivíduos que provavelmente não terão muita facilidade para aceder. Eu refiro-me, por exemplo, através
algumas adegas cooperativas poderem chegar aos cooperantes no sentido de promoverem a transformação das suas vinhas, porque é um processo complexo e demorado. E volto a repetir, também requer investimentos, uma vez que há um decréscimo de produção inicial indiscutível e provavelmente 1 ou 2 anos de produções muito baixas. Sim, de facto é possível. Aliás, no âmbito do PDR, podem ser produtores individuais, aqui a formalização, podem estar constituída a empresa e pode ser elegível para apoio. Dependendo do montante de investimento, este aviso específico dos investimentos na exploração agrícola destina-se a investimentos acima de 200 mil euros, mas há apoios mais pequenos para, eventualmente, para explorações mais pequenas também, que são os tais que são geridos a nível local. Neste caso, o essencial é tentar fazer este levantamento das necessidades para depois tentarmos enquadrar e orientar esses pequenos produtores para a solução mais adequada. Porque podemos estar a falar de várias coisas. Uma questão mais de capacitação e de informação, aí de facto, até mesmo no âmbito do PRR, poderá ser possível desenvolver um projeto que inclua a tal disseminação de boas práticas, etc. Outra coisa é a intervenção a nível de exploração a exploração, em termos de equipamentos ou mesmo da produção, e aí sim terá que ser através destes investimentos produtivos, que pode ser neste tipo de avisos ou nos mais pequenos, depende do montante que esteja em causa. Mas sim, há apoios, de facto. Muito bem, só para terminar, o Nuno está bem ao corrente, eu deixo ficar aqui de uma forma muito vincada a total disponibilidade do Esporão, portanto, liderando esta questão de modo de produção biológica para qualquer tipo de apoio, de experiência, de virem ver como se faz, virem ver, enfim, até como é que se aprendeu. Mais uma vez e repetidamente tenho focado este tema. Mais uma vez estamos obviamente disponíveis. Obrigado, Dr. Roquete, eu sei que sim. Sofia, então. Ok, já estou. Bom dia a todos. Então eu tinha uma pergunta para a Sofia, que é, aqui no PDR focou tanto num como no outro os principais critérios de seleção. No PRR, eu imagino que tenha a ver com a qualidade dos recursos humanos ou com o grau de inovação do projeto, mas era só para... também terá que haver estas métricas, estas balizas, entre quais é que são. Pelo menos acho que não sei se na apresentação se estava... Sim. Não está de facto. Não está de facto. Estes são mais conhecidos e são mais objetivos, digamos assim. Na questão do PRR, de facto, o tipo de avaliação, há também naturalmente um conjunto de métricas, está mais orientado para a questão das equipas, como disse. Não é por acaso que aqueles consórcios integram necessariamente entidades do sistema científico e tecnológico e os centros de competências, porque por vezes as PMEs, nomeadamente quando estamos a falar de PMEs, não têm dimensão sequer para ter equipas próprias que lhes permita desenvolver autonomamente projetos de ID do princípio até ao fim. Portanto, a qualidade do consórcio em termos de recursos humanos, qualidade entre aspas, vamos por assim, é de facto avaliada ao nível do consórcio e vamos ver se as atividades que cada entidade se propõe fazer, se tem os recursos adequados para essas atividades. Isto significa que o facto de, vamos imaginar que um dos elementos do consórcio, nomeadamente a PME, pelo facto de não ter doutorados, hipótese, numa determinada área, essa lacuna pode ser compensada, desde que o projeto seja bem desenhado, essa lacuna pode ser compensada pelos recursos que uma ou outra entidade, uma ou várias entidades do consórcio têm, nomeadamente a nível de sistema científico e tecnológico. O mesmo vale para equipamentos. Por exemplo, se tivermos um centro de competências que até tem determinados equipamentos que permitem fazer determinados testes laboratoriais ou outros, isto
isto permite, ou o próprio sistema científico e tecnológico, esta complementaridade de parceiros permite que determinadas atividades não exijam um investimento forte de todos eles. Uma outra dimensão importante é a inovação do projeto, o nível de inovação do projeto, que são projetos de ID, não tem que ser inovações radicais, não precisa de ser totalmente novo para o mercado. Agora, aliás, pode ser uma solução, por exemplo, de adequar uma tecnologia que até já existe, adequá-la a um novo setor, a uma nova componente da cadeia de valor. O ID não nos deve assustar. São novas soluções, sim, mas não precisamos de necessariamente inventar a roda. O que é importante é termos um projeto que venha responder a uma necessidade. Nós temos, antes de mais, que identificar a necessidade ou a oportunidade do mercado e depois desenhar uma solução inovadora. De facto, a inovação aqui, o nível de inovação é importante. Outros critérios que são importantes é a qualidade integrada do consórcio, o bom desenho do consórcio e percebermos claramente aquilo que eu já tinha referido, o que é que cada um dos elementos do consórcio vem aportar ao projeto, mas eu depois posso-vos fazer chegar informação detalhada dos critérios que se conhecem deste tipo de coisa. Nestes avisos é apresentada a proposta e depois há uma negociação, digamos assim, com o consórcio, até porque de facto são discutidas as várias atividades e onde é que cada entidade entra, até para conseguirmos avaliar qual é o nível de incentivo que o projeto terá. Eu não sei se respondi, Sofia, mas eu creio que o melhor será fazer-vos chegar informação adicional sobre os critérios para a análise destes projetos do PRR. E é essa a ideia geral, ou seja, é essa a ideia desta sessão, que está agora mesmo a terminar. Portanto, estas sessões serão mensais, como vos disse, e a ideia é dar sempre uma perspectiva geral do que é que está em cima da mesa mais atual e que está mais quente, digamos assim. Todas as questões mais específicas que tenham, nós, quer a NBI, quer a BZK, estamos à disponibilidade para partilhar esta informação e a ajudar a acelerar ou a construir ou a desconstruir, porque às vezes também é preciso desconstruir, às vezes também vamos com uma ideia de que há uma candidatura e afinal não era bem aquela candidatura que se calhar era mais interessante, não é? Às vezes estamos a meter o carro à frente dos bois. Portanto, do nosso lado, total disponibilidade, total abertura para poder falar convosco daquilo que acharem interessante. Eu vou então encerrar esta sessão e irei passar a gravação da mesma e o PowerPoint da mesma para vós e continuaremos a falar até uma breve oportunidade. Portanto, bom dia a todos, muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado, bom dia. Obrigado, até breve.